Tá filmando? É. E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Você já ouviu dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas ou como a voz de muitas águas? Ezequiel vai nos dizer duas vezes, duas experiências. Ezequiel tem, ele fala que o som da voz de Deus era como o barulho, era como o estrondo de muitas águas. Daí também o profeta Jeremias vai dizer que o som da voz de Deus era como um barulho, era como um som de muitas águas. Em Apocalipse, no verso 15, nós também vamos ver João, o discípulo amado, lá na ilha de Patmos. Ele está tendo aquela visão a respeito de Jesus. Ele fala que os seus olhos eram como fogo, e ele fala sobre a voz dele. Ele fala, e a sua voz era como o som de muitas águas. Sabe, eu venho sentindo e Deus vem falando comigo algumas semanas sobre o som, sobre a voz dele em nós ser como o som de muitas águas, na nossa vida ser como o som de muitas águas. Por quê? Porque essa é uma realidade, é uma verdade a respeito de Deus, da voz de Deus para nós, que muitas das vezes nós não vivemos essa realidade. E essa semana eu tive uma experiência muito gostosa, muito incrível com Deus. Nós estávamos em uma cidade aqui perto com alguns amigos, celebrando a voz do reino de Deus, e na volta nós precisamos parar, e nós paramos numa usina que nós temos aqui perto, a usina do Salto de Santiago. E o pai de um dos nossos amigos, ele trabalha lá, e ele estava trabalhando naquele momento, e ele levou nós para fazer um tour pela usina. E eu achei muito legal, por quê? Porque eu acho a usina muito bonita de fora, você vê aquelas cascatas de água caindo para fora, e você até escuta o som da água, mas é algo pequeno. E daí naquele dia nós chegamos perto das turbinas dentro da usina, onde tem a passagem de água lá por dentro. E em algum momento nós chegamos muito perto, assim como eu estou da câmera da turbina, onde as águas caem lá dentro, onde as águas passam lá dentro, e o barulho era muito alto. O barulho era muito alto, e esse nosso amigo estava nos explicando a respeito da usina, o que significava cada uma das coisas. Eu lembro que um dos meus amigos olhou e falou, cara, ele está nos explicando, mas eu não estou nem entendendo o que ele está falando, porque o barulho da água nas turbinas é muito alto. E quando eu cheguei em casa, Deus me falou, Diego, hoje você teve uma experiência para entender como deve ser a minha voz para você, como o som de muitas águas, como a voz de muitas águas. Sabe, pessoal, eu acho interessante porque a Bíblia não diz que o som da voz de Deus é como o som de muitas vozes, mas como o som de muitas águas. Eu lembrei que uma vez eu estava na faculdade, eu estava descendo para o refeitório na hora do intervalo, e na hora que eu cheguei tinha muita gente no refeitório, e as vozes das pessoas, estava todo mundo falando muito alto. Eu lembro que aquilo me assustou, e eu ficava confuso, não dava para entender ninguém falando. E eu assemelhei isso, porque o som de muitas vozes pode até nos trazer confusão, mas a voz de Deus não, a voz de Deus é um lugar de certeza, a voz de Deus é um lugar de convicção, é um lugar de clareza. É engraçado porque nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que homens escolhidos a dedo eram os únicos homens que podiam se achegar e ouvir a voz de Deus e depois declarar aquilo sobre o povo. Mas agora não, agora eu e você. Seja você quem você for, seja você o que você faz na sua vida, você pode ouvir o som da voz de Deus como o som de muitas águas. Jesus veio, Jesus quebrou o acesso que era negado, que era impedido, para que eu e você não pudéssemos chegar e ouvir a voz de Deus como o som de muitas águas. Mas agora eu e você podemos, através de Jesus, o véu se rasgou e todos nós temos livre acesso para ouvir o som da voz de Deus como esse som de muitas águas. Só que a pergunta que tem girado no meu coração e que eu queria fazer para você também é: como você tem lidado com o som de muitas águas? Sabe, na nossa vida existem muitas vozes. As circunstâncias, elas falam a todo instante. Os nossos medos, a nossa insegurança, quando nós entramos em uma nova fase da vida, o medo, a insegurança, talvez a falta de clareza, a confusão, tudo isso tem voz. As pessoas têm voz também. E eu não estou dizendo para você não escutar pessoas, porque a Bíblia vai dizer que a vitória está na multidão de conselheiros. Só que eu acho que não eu acho interessante você pensar, não é na multidão de conselhos, é na multidão de conselheiros, porque quando você ouve homens de Deus, pessoas que conhecem a Deus, os conselhos antes de vir dos homens, vêm do coração de Deus, são homens homens e mulheres que estão escutando a voz de muitas águas para nos aconselhar e para nos ajudar. Só que o que eu quero perguntar para mim e para você hoje, para qual voz nós temos mais dado o nosso ouvido? Você tem deixado o seu ouvido escutar mais qual voz? A voz da circunstância, a voz do medo, a voz das pessoas, a voz
das coisas, a voz daquilo que não é para sua vida, a voz de Satanás, ou você tem sido guiado pela voz de muitas águas? Existe um nível que você podemos escolher para viver perto ou longe da voz de Deus, porque lembre, a voz de Deus é como um barulho, um som, um estrondo de muitas águas, e o que vai definir a minha e a sua vida a partir dessa realidade é a distância que nós estamos. Você lembra que Jesus, quando pregava para multidões, muitas vezes ele subia num barco e se afastava da baía do lugar para que toda a multidão conseguisse ouvir. Só que eu acho interessante porque a maneira como Jesus falava para a multidão era uma. Por quê? Porque a multidão ela se interessava por Jesus, só que só naquele aspecto. Agora os discípulos andavam com Jesus a todo instante, os discípulos ouviam a voz de Jesus de uma maneira única, de uma maneira diferente. É o que a Bíblia nos conta. A Bíblia nos conta que Jesus ele chama certo dia um jovem rico para ser um dos seus discípulos, e esse jovem o que ele faz? Ele não aceita, ou seja, ele escolheu viver no nível da multidão, viver no nível que escuta a voz de Jesus, mas escuta de longe. Sabe, eu queria perguntar para mim e para você, qual é o lugar que nós nos encontramos hoje da voz de Deus? Como um som de muitas águas? Ou será que nós estamos distantes? Nós estamos enxergando a voz de Deus, sabemos que ela existe, sabemos que Deus fala, mas ela está distante. Você só está apreciando o que Deus faz na vida das outras pessoas, o que as outras pessoas vivem porque ouvem a Deus. Você lembra que quando os discípulos eles jogam a rede para pescar os peixes com Jesus, depois de uma noite inteira sem pescar nada, eles lançam a rede através da palavra de Jesus. Eles falam, sobre a sua palavra lançaremos as redes. Ou seja, eles decidem ouvir o som de muitas águas através da voz de Jesus e lançar as redes. Qual é a voz que tem governado a minha vida e a sua vida? Sabe, a voz de muitas águas, assim como o Analzino, aquela voz de muitas águas não conseguia nem fazer a gente, nem deixar a gente escutar a voz do nosso amigo. A voz de muitas águas, a voz de Deus é aquela voz que vem para calar todas as outras vozes. Talvez hoje você tenha sido confrontado por algumas vozes na sua vida, talvez hoje voz do medo, voz da circunstância, voz da insegurança, a voz de outras pessoas que não estão querendo ver você avançar, a voz de Satanás talvez é a voz que mais tem falado na sua vida, mas eu queria te lembrar que a Bíblia nos conta que a voz de Deus é como um som de muitas águas, que quanto mais você chega perto, mais ela cala as outras vozes. Então que eu e que você sejamos essas pessoas que, assim como os discípulos, vão buscar um lugar de intimidade, um lugar onde nós ouvimos a voz de Deus cada dia mais perto, para que essa voz possa calar todas as outras. Então nós vamos ter uma vida cada dia com mais clareza, com mais convicção, com mais clareza de propósito, e nada vai poder nos separar dessa voz, nada vai nos abalar, nada vai nos tirar da rota. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz de muitas águas. Lembre-se que Jesus ele disse algo um dia. Ele falou, eu só faço o que vejo meu pai fazer, porém ele disse outra coisa, eu só falo o que eu ouço meu pai falar. E ninguém conseguiu tirar Jesus do propósito, ninguém conseguiu desviar Jesus da cruz. Por quê? Porque antes de tudo Jesus ouvia a voz de muitas águas, e é por isso que eu e você hoje podemos ouvir também. Porque Jesus, aquele que ouviu a voz de muitas águas, morreu e abriu novamente o caminho para que eu e você pudéssemos ouvir ela novamente. Então, que eu e você possamos viver nesse lugar onde a voz de muitas águas, a voz de Deus fala conosco face a face e quebra todas as outras vozes que possam nos impedir de viver tudo que Deus tem. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Valeu. Falou!